Olá! Quando você pensa em sintomas de diabetes, o que vem em mente? Tenho certeza que você lembra de 3 coisas: muita sede, urina demais e perda de peso. E você está certo, esses 3 sintomas de diabetes são relatados desde o Egito Antigo, 1500 anos antes de Cristo. Nesse vídeo eu vou falar dos 10 principais sintomas de diabetes. E quanto mais cedo a gente descobre que a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, melhor. Porque conseguimos evitar as consequências da diabetes. E se você for pré-diabético, conseguimos evitar que você se torne diabético. E eu vou falar como no final do vídeo. Então assista até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos fazer desse vídeo o recordista de likes no canal. Será que a gente consegue passar os 292 mil likes? Chegar em 300 mil likes? Ajuda aí! E também, espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Diabetes é uma doença muito comum. O Brasil tem cerca de 40 milhões de pré-diabéticos e 13 milhões de diabéticos. E sabemos que 1 em cada 4 pré-diabéticos vão se tornar diabéticos em 5 anos. Por isso esse vídeo é tão importante. Distribua com força. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Como falei, 13 milhões de brasileiros são diabéticos, sendo que mais ou menos 1 milhão é diabético tipo 1 e 12 milhões diabético tipo 2. Para esclarecer, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde há destruição das células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas pelo próprio corpo. O corpo ataca as próprias células, até que esse pâncreas não consiga mais produzir insulina. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças e adolescentes, sendo que o pico é entre 10 e 14 anos. Já a diabetes tipo 2, que é o mais frequente, tem como ponto-chave a resistência insulínica, ou seja, insensibilidade dos tecidos à insulina. As suas células não estão querendo mais insulina. Diferentemente do diabetes tipo 1, as células do pâncreas produzem insulina, às vezes até mais insulina que o normal, mas a produção é inadequada para prevenir hiperglicemia. No passado, víamos apenas em adultos mais velhos e idosos, mas hoje, com a obesidade disseminada, existe um aumento significativo em crianças e adolescentes. Por isso eu friso aqui, a obesidade é o fator ambiental mais importante para a resistência insulínica, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Que tipo de obesidade? Principalmente a obesidade da barriga, a visceral, a gordura do subcutâneo tem menos associação com insensibilidade à insulina. Por isso vemos aquelas diferenças entre a obesidade maçã e a obesidade pera. Na maçã, a gordura é localizada especialmente na região do abdômen, braços e pescoço. E na obesidade pera, a gordura se deposita nas partes inferiores do corpo e tem um caráter menos maléfico. E presta atenção, sabemos que o exercício físico modifica o lugar de depósito da gordura, como vimos nos lutadores dos sumôs japoneses. Eles têm uma dieta de 7.000 calorias por dia, mas como eles fazem muito exercício, dificilmente têm diabetes e problemas de triglicerídeos, apesar de serem obesos mórbidos. E a genética influencia na diabetes? Sim, a diabetes tipo 2, principalmente, tem um forte componente genético. Estudos com gêmeos idênticos mostraram que se um gêmeo apresentar diabetes tipo 2 com mais de 40 anos, outro gêmeo tem uma chance de 70% de se tornar diabético em 1 ano. Existem diferenças entre os sintomas de diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Em parte, como o diabetes tipo 1, o corpo não consegue mais produzir insulina, produz muito pouco ou zero. Normalmente, a glicose fica muito mais alta e é uma diabetes que abre mais grave. Então os sintomas são mais fáceis de enxergar. Como é mais comum em crianças, essa criança começa a comer muito, mesmo assim emagrecer rapidamente, fazer xixi na cama. Ela que nunca fez, ou tinha parado de fazer xixi na cama, agora voltou a fazer. Ou não consegue segurar o xixi e faz xixi na sala de aula, na carteira, para embaraço dela na frente dos coleguinhas. A criança fica mais irritada, começa a brigar com os outros. Aquela criança que era tranquila, também sente muita sede, visão borrada. E outra coisa importante, diabetes tipo 1 pode causar cetoacidose diabética, que é muito perigosa e pode levar à morte. A cetoacidose é uma complicação aguda, típica do paciente que tem diabetes tipo 1 e é associada a condições estressantes que levam ao aumento de hormônios contrarreguladores, como uma infecção ou perda uma prova de escola. E os sintomas de cetoacidose são diferentes, então preste atenção. Dor abdominal, às vezes intensa, náuseas e vômitos, não consegue nem comer, fraqueza exagerada, falta de ar, respiração rápida, o corpo tenta se livrar do excesso de ácido através da respiração, confusão mental, o hálito fica com cheiro de massa podre ou uma fruta estragada. Se tiver qualquer sintoma, tem que ir correndo ao pronto-socorro, onde além dos níveis altos de açúcar no sangue, também tem níveis elevados de cetonas na urina, por isso cetoacidose. Não, seu tipo não é diabetes tipo 1. Quais são os sinais e sintomas que você deve prestar atenção se acha que pode estar com diabetes tipo 2?
Sinal, sintoma número 1, manchas escuras na pele, que se formam nas dobras do pescoço, axilas, virilhas, que podem ser macias e veludadas. A pessoa vê o pescoço escuro, passa bucha, pomada, não melhora. Não é sujeira, se chama acantose nigricans. E é devido ao excesso de insulina que o seu corpo está produzindo, que faz com que as células normais da pele se reproduzam rapidamente. E para quem tem pele escura, essas novas células têm mais melanina. E esse aumento da melanina produz manchas na pele. Então, olha para o seu pescoço. A acantose nigricans é um forte preditor de diabetes no futuro. Sintoma número 2, periodontite. A periodontite é uma doença inflamatória crônica, comum, caracterizada pela destruição das estruturas de suporte dos dentes. E é caracterizada por inchaço e vermelhidão da gengiva, recessão gengival, dentes moles e perda dentária. Tem múltiplos impactos negativos na qualidade de vida. E o diabetes é um fator de risco importante para a periodontite. É cerca de 3 vezes mais frequente em pessoas com diabetes. E veja bem, o risco de mortalidade cardiorrenal é 3 vezes maior em diabéticos com periodontite grave do que em diabéticos sem periodontite. Por isso, se você for diabético e pré-diabético, cuide bem dos seus dentes e gengiva. Tudo no corpo é interligado. Sintoma número 3, coceiras, infecções fúngicas. O excesso de açúcar no sangue e na urina fornece alimentos aos fungos que podem causar infecções. As infecções fúngicas tendem a ocorrer em áreas quentes e úmidas, como a boca, genitais, virilhas, axilas. As áreas afetadas geralmente coçam, mas a pessoa também pode sentir queimação, vermelhidão e dor. Os fungos se alimentam do açúcar. Manter os níveis de açúcar no sangue na faixa normal pode ajudar a reduzir os riscos de infecção fúngica. Alguns tipos de candidíase podem levar a complicações graves se não forem tratados. E abrindo parênteses aqui, se você tiver infecção urinária de repetição, tem que ver se você não está com diabetes. O diabetes também aumenta o risco de infecção bacteriana. Sintoma número 4, turvação visual. A turvação visual pode acontecer no diabético. Aquela pessoa que enxergava bem e agora está enxergando desfocado, borrado. Pode ser sintoma de diabetes. Por quê? Quando a pessoa está com níveis altos de açúcar no sangue, também aumenta o açúcar dentro do olho e faz com que a água seja puxada para lá, fazendo que a lente do olho inche, mude de formato. Quando a lente muda, o resultado é visão turva e falta de foco. E o diabetes também pode causar escurecimento de visão se os níveis de açúcar do sangue caírem muito na hipoglicemia. Mas claro, pensando em visão, a diabetes é a principal causa de cegueira em adultos no mundo, devido à retinopatia diabética. A diabetes não controlada a longo prazo danifica os vasos sanguíneos do fundo do olho, na retina, e pode causar uma visão turva. Sintoma número 5, queimação dos pés. O diabetes e pré-diabetes são as causas número 1 de queimação dos pés. Por quê? Por causa da neuropatia diabética. E a gente sabe que a neuropatia diabética pode afetar até metade das pessoas com diabetes. Ou seja, no Brasil, quase 7 milhões de brasileiros têm neuropatia diabética. E se está lesando nervos periféricos, está lesando outros órgãos, como seus olhos e rins. Alguns diabéticos apresentam sintomas leves, mas para outros a neuropatia diabética pode ser bastante dolorosa e incapacitante. Sintoma número 6, fadiga. De acordo com a American Diabetes Association, 61% das pessoas recém-diagnosticadas com diabetes tipo 2 sentem fadiga como sintoma. É simplesmente o segundo sintoma mais comum. Por quê? As células do seu corpo podem não estar recebendo glicose suficiente e ficam sem energia. Mas também esse cansaço exagerado pode ser causa do diagnóstico de diabetes, que gera ansiedade, e também por estar acordando muito à noite para urinar, por estar acima do peso, que causa fadiga e até apneia do sono e roncos. Alguns remédios para diabetes, como metformina, podem levar à carência de B12, que está associada à fadiga. Sintoma número 7, fome exagerada. O diabetes pode deixá-lo ainda mais faminto que o normal, especificamente para alimentos doces e açucarados. E veja bem, a hiperfagia diabética não é a mesma coisa que compulsão alimentar. Com a compulsão alimentar, a pessoa ingere uma quantidade excessiva de alimentos, mesmo que não esteja com fome, e normalmente é devido a um componente emocional. Na hiperfagia diabética, a pessoa sente fome constantemente, quer ela coma ou não. E por que querem comer justamente doces? Porque as células do corpo não estão obtendo o açúcar que precisam. Sintoma número 8, sede exagerada. O diabetes causa sede excessiva. Quando seu corpo não consegue processar o açúcar adequadamente, seus rins vão começar a excretar açúcar. E o açúcar vai puxar a água com ele. Vai desidratar, vai causar diurese osmótica. Seus rins vão produzir mais urina, o que desencadeia uma resposta de sede que leva a beber mais água. E essa sede geralmente também é acompanhada por secura na boca prolongada. Sintoma número 9, perda de peso inexplicada. Esse sintoma é mais comum em diabetes tipo 1, onde a insulina insuficiente impede as células do corpo de obter glicose do sangue para usar como energia.
Quando isso ocorre, o corpo começa a queimar gordura e músculos para obter energia, causando uma perda de peso inexplicável. Agora, se você está tendo glicosura, que é o xixi com açúcar, você também pode perder peso por causa disso. Os novos remédios para diabetes, inibidores de SGLT2, também podem levar a perda de peso por esse motivo. Sintoma número 10, urina frequente. Um dos primeiros sintomas de diabetes é a necessidade de fazer xixi com mais frequência durante o dia. Você vai ficar com mais sede, vai tomar mais líquido e vai levantar mais à noite para urinar. Quando há muito açúcar no sangue, o que acontece é que seus rins precisam trabalhar mais para se livrar dele. Isso os obriga a produzir mais urina. A glicosura, a perda de glicose pela urina, faz com que você desidrate e vai tomar mais líquido, que vai aumentar esse ciclo vicioso. Mas também, diabetes pode aumentar a chance de infecção urinária, que pode levar a poliúria. Então, veja que os sintomas estão todos interligados. Você tem os sintomas de diabetes, e agora? Como se certificar que você tem diabetes? Fazendo o exame de sangue. A glicemia de jejum, o normal é até 99 mg por decilitro. Se você estiver entre 100 e 125, você está na faixa de pré-diabético. Já se você estiver com 126 em diante, você está diabético. Mas não é só pela glicemia de jejum. O teste de tolerância à glicose oral, que você tem que tomar aquele líquido doce, se estiver no nível normal, é até 140 mg por decilitro em 2 horas. Se tiver entre 140 e 199, é pré-diabético. Acima do 200, você é diabético. E a HB glicada, que é a média das últimas 10 semanas de glicemia, o normal é abaixo de 5,7, 5,7 a 6,4 é pré-diabético, de 6,5 em diante é diabético. Claro, um exame só não confirma se é diabetes ou pré-diabético. Mas tem que repetir o exame para se certificar. Você descobriu que é pré-diabético e está batendo na trave de diabetes. E agora, como prevenir que um pré-diabetes não vire diabetes? Essa pergunta foi respondida através do estudo DPP, Diabetes Prevention Program, onde randomizaram mais de 3 mil pessoas com pré-diabetes e alocaram em um dos 3 grupos, mudança de estilo de vida, que tinham que perder 7% do peso, comer menos calorias e se exercitar 150 minutos por semana. No outro grupo eles usaram metformina 850 mg 2 vezes ao dia, e no terceiro grupo eles deram um placebo, que é a pílula de farinha, que era o grupo controle. O grupo Mudança de Estilo de Vida foi o vencedor e reduziu o risco de se tornar diabético em 58%. E o grupo Metformina reduziu o risco de se tornar diabético em 31%, se comparado com o grupo placebo em 2,8 anos. Então, é sim possível evitar diabetes, e em alguns casos até sair da diabetes com a perda de peso e mudança de estilo de vida. Gostou do vídeo? Agora você entende mais sobre diabetes e seus sintomas? Espero que sim. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. As 10 melhores frutas para diabéticos e as 5 que você deveria evitar, tudo a ver com o vídeo de hoje, e como dormir sem o uso de remédios. Meu nome é André Vanber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!